Isso. Já aí vocês vão receber a pergunta se querem gravar. Bom, então, boa tarde. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esse espaço de fomento ao plurilinguismo. O encontro de hoje se chama Diálogo de Saberes, porque justamente a proposta desse espaço é pôr em diálogo saberes e experiências de colegas da nossa Universidade de Antioquia que têm transitado, viajado e estão fazendo intercâmbio ou fizeram a formação em contextos lusofalantes. Nesse caso, as 3 experiências são de contextos brasileiros. A gente vai contar com a voz do Carlos Mujica, que não pôde estar hoje aqui presencial, mas nos compartilhou um vídeo com a sua experiência. Carlos Mujica é graduado em licenciatura em língua castelhana e fez o mestrado em educação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sul do Brasil. A outra experiência que vamos ter é da Juliana Vélez, que é estudante de engenharia e, nesse momento, está em São Paulo. E pela roupa que está, já nos demonstra um pouco do friozinho que está por lá. No sul, a gente está no inverno, ou entrando no inverno, em uma semana, precisamente. Então, está friozinho, São Paulo, certo? Tá mesmo. E eu vou estar por aí em uma semaninha, em 10 dias. Mais no sul, em Porto Alegre. Tá frio demais, mas São Paulo já está... Tem que trazer jaqueta. Com casaco já não dá. Juliana está fazendo intercâmbio na Universidade Federal, na Universidade de São Paulo, não é federal, senão que é estadual, pública também, e vai compartilhar, então, sua experiência. O vídeo já está? Sim. Então, a gente vai começar, Juliana, pelo vídeo do Carlos Mujica. São 2 vídeos curtinhos, contando essa experiência. Carlos fez mestrado com uma bolsa da OEA, na beca da OEA, da Organização de Estados Americanos, e vai contar um pouco desse processo da bolsa e da experiência. E logo a gente já passa para a tua exposição e conversar, tecer perguntas frente a essa experiência. A los que nos acompañan, quédense muy a gusto de hacer las preguntas en portugués o español, se pueden aventurar en el portuñol, y a partir de ahí vamos llegando al portugués, porque pues también hace parte como de la conversación de este espacio. Entonces, sí, hay que decirle a Diego, nuestro colaborador que está conectado con la cuenta de plurilingüismo, que comparta, por favor, los 2 videos que le enviamos. Exacto, ese es el de... Bueno, vamos a ver si lo escuchamos. Diego, dale. Bueno, y sobre los retos que tuve en esta experiencia, yo creo que, bueno, fueron varios. El primero tuvo que ver con el tema de la lengua. Cuando yo me fui a Brasil, yo no sabía nada de portugués, ¿cierto? Yo no había estudiado, no tenía como acercamientos a la lengua. Había visto alguna serie en Netflix, algunas canciones de bossa nova, por ahí que me gustaban, pero muy poco. Y cuando llegué, ese fue mi primer choque, porque realmente yo no entendía nada, ¿cierto? O sea, si bien el español y el portugués son lenguas hermanas, realmente yo no entendía nada. Eran, digamos, como muchos dichos, lo que a veces decimos como los falsos amigos, hablaban muy rápido, yo no les entendía. Entonces, y en un principio como el proceso fue para mí algo complejo porque sentía como mucha frustración, porque yo quería decir chistes, hacer amigos, hablar de muchas cosas, y era difícil, pero cuando fue pasando el tiempo, digo que pasó algo también como para mí que fue como muy especial, y es que estar todo el tiempo escuchando personas hablando portugués, textos en portugués, pues letreros en portugués, pues como que te ves obligado, ¿cierto? También a hablar portugués, así sea un portuñol y que tú te rías y las demás personas también. Pero eso te ayuda a que uno vaya aprendiendo como mucho mejor la lengua, ¿cierto? Porque está como en la interacción social y cultural. Y a mí me pasaba que yo ya empezaba a hablar en portugués y así yo no hubiera estudiado como, digamos, las conjugaciones verbales, yo ya lo sabía decir.
y yo me sorprendía mucho de mí mismo. Yo decía, wow, ¿yo por qué digo esto si yo nunca estudié la conjugación del pasado, de ese verbo? Pero lo sabía decir, ¿cierto? Entonces era como que el contacto real con la lengua y las personas favorece mucho como aprender, ¿cierto? Y también es muy importante pues como hacer amigos, ¿cierto? Al inicio pues puede ser difícil por la lengua, porque bueno, uno llega un poco como asustado, temeroso, tímido, pero en la medida que vas conociendo nuevas personas, las mismas personas te van como enseñando, ¿no? Como palabras, a decir cosas, y tú también les enseñas cosas en español y suele ser como muy, muy chévere ese reto. Bueno, el segundo tiene que ver ya con un aspecto más emocional, ¿cierto? Y es, bueno, también como enfrentarse un poco a la distancia, a la familia, a los amigos. Seguramente allá en Brasil uno pues vas a conocer, y yo conocí personas hermosas que se vuelven como tu familia. Incluso es muy bacano porque las relaciones humanas que uno hace con las personas se vuelven muy intensas, ¿cierto? O sea, como digamos no intensas de que te llamen todo el tiempo. Dame un momentico, qué pena, ya comparto el otro. Bueno, buenas tardes para todas y todos. Muy contento y agradecido de poder compartir pues brevemente mi experiencia en este espacio. Mi nombre es Carlos Guillermo Mujica Vélez. Hice un intercambio a la Universidad allí Federal do Rio Grande entre el 2019 hasta el 2021, ¿cierto? Estuve allí haciendo una maestría en educación y tuve la oportunidad pues de hacer este estudio gracias a la beca de la OEA, la Organización de Estados Americanos. Y bueno, contándoles un poco sobre esta experiencia, y lo primero que quisiera pues contarles un poco fue cómo es el proceso de búsqueda de la beca. Bueno, la BEA, ellos realmente otorgan becas de manera anual, ¿cierto? Ellos todos los años dan un aproximado, a veces entre 500 o 1500 bolsas de estudio para cualquier universidad pública en Brasil. Y esto ellos lo anuncian mucho en redes sociales. Entonces mi recomendación es como estar muy pendiente de las redes sociales de la OEA. Generalmente salen a mediados de año, están como saliendo estos programas. Esta beca pues cubre todo, ¿cierto? Bueno, cubre sobre todo lo que tiene que ver con sostenimiento. Te dan como un pago mensual, ¿cierto? Que te permite a ti pues pagar tu alimentación, tu vivienda, el transporte a la casa, materiales de estudio. La educación pues superior en Brasil es gratuita, así que realmente pues el programa como tal de posgrado no tiene costo. Lo que no cubre la beca es el pasaje hasta Brasil y el seguro médico y los trámites de visado, pero realmente pues es un apoyo muy grande tener todo el sostenimiento y no tener que pagar como la matrícula. Y básicamente cómo funciona el proceso es unos documentos que uno sube a la página. Aquí hay un dato importante, y es que para la OEA no tienes que estar admitido a la universidad ya en Brasil, sino que tú te postulas, ellos envían esas postulaciones y las universidades te aceptan. Es diferente a otros programas de becas donde uno sí tiene que estar ya admitido. En estas no es necesario. Entonces, básicamente te van a pedir una carta de motivación. Esta va a ser un elemento muy, muy importante, sobre todo que logres
explicar por qué quieres irte a Brasil, cuál va a ser tu aporte. Muito obrigada, Diego. Muchas gracias. Pudimos escuchar como al revés fue el orden, pero no hay problema. La experiência de nosso colega Carlos Mojica. Então, a gente pode escutar primeiro a experiência e logo a apresentação do Carlos. E aí, no chat, eu pus a página, link que Carlos me compartilhou para compartilhar com vocês, mas vocês também podem buscar becas OEA, são bolsas, né? Bolsas OEA para ver mais informação. E no final eu busco pôr o link também da fala, ou vocês podem encontrar no YouTube da Escola de Idiomas, a fala que tivemos há umas 2 semanas com a Embaixada do Brasil, compartilhando também outras oportunidades de beca. Então, há uma charla, hablo em espanhol, no YouTube da Escola de Idiomas, que é intercâmbios em Brasil. Creo que Oportunidades de estudio en Brasil. Gracias. Oportunidades de estudio en Brasil, que fue con una persona de la Embajada de Brasil en Colombia, hablando de las varias oportunidades de beca, y en este momento hay una convocatoria abierta del Consorcio de Universidades Brasileñas que fomenta becas y funciona un poco similar a OEA. Usted no tiene que estar aceptado, sino que usted se aplica a 5 instituciones y bueno, ya hay una documentación ahí para presentar. Entonces, también para ver cómo esas oportunidades está esta charla, para que sepan. Então, agora sim, passamos para a Juliana. Juliana, bem-vinda, obrigada pela generosidade de compartilhar a tua experiência. Cada vez mais que estou em multilínguas, nesse ano vejo a importância da gente abrir espaços para que vocês conversem, aqueles que já foram, que se aventuraram para além fronteiras, e estudantes que têm interesse de ir, porque tem muito interesse de ir, mas muito desconhecimento, muitos medos, muita preocupação com o econômico, de não saber como ir, como fazer. Então, é um espaço também para ir desvelando esses mistérios e motivando aqueles e aquelas que querem ir. Então, te passo já a palavra. Bem-vinda. Tá bom, eu vou compartilhar aqui a tela. Claro que sim. Já estamos vendo. Tá, conseguem olhar? Perfeito, obrigada. Simone. Tá bom, então... Tá perfeito, já está modo apresentação. As coisas que o colega mostrou são muito importantes, o tópico das bolsas, né? Eu não consegui vir aqui com bolsas, mas tudo bem, eu vou contar para vocês primeiro como é que é minha história e como foi minha experiência conhecendo este lugar que é muito bonito. Então, tudo começou faz muitos anos, né? Eu comecei a estudar línguas na Universidade de Antioquia quando eu era uma criança. Eu tinha, 7 anos quando eu comecei a estudar inglês, né? E eu estudei inglês por vários anos lá, e quando acabei, eu estava no grau 10 da escola. E aí eu pensei, eu quero aprender mais línguas. E eu pensei no português, porque... meu irmão, ele já morava aqui em São Paulo. Então, eu comecei a estudar português e eu terminei o português quando eu comecei na universidade, no ano 2017. Não sei se disser as coisas português e espanhol e mudando, o que vocês acham? Pode seguir em português. Si los colegas que están no entienden algo, pueden poner preguntitas en el chat y ahí Eso. Sí. Listo, puede ser. Sí, ¿está bien para ustedes así o prefieren español? No, como ella quiera. Vale. Algo importante es que lo que me parece chévere decirlo en portugués es que si los que se quieren venir para Brasil todavía no hablan portugués, pues ir teniendo un contexto de que aquí se va a entender más o menos, pero no todo. Al final igual me pueden hacer preguntas, mas vou continuar em português, tá? Então, quando eu estava terminando
o grau de português, eu também estava terminando a escola. E aí eu estava pensando, onde é que eu quero estudar? Aí eu comecei a procurar e eu achei a USP, a Universidade de São Paulo. Mas eu também sabia que eu queria estudar na Universidade de Antioquia, né? Porque eu conhecia ela faz muitos anos e eu já amava ela. No final, eu passei na Universidade de Antioquia e eu não tive a necessidade de vir para o Brasil. Mas eu sempre pensei, eu quero fazer intercâmbio. Então, eu pensava que o momento certo para fazer o intercâmbio era fazer ele na metade do curso, né? Mas na metade do curso foi o ano 2020 e bateu a pandemia. Então, comecei pensando, sim, fazer intercâmbio, depois a pandemia bateu e foi tipo, não, eu até esqueci que eu tinha esse sonho. Mas depois da pandemia, no ano 2022, faltando só um semestre para eu me formar, uma casualidade da vida bateu, né? No Instagram da Faculdade de Engenharia, eles fizeram essa publicação que era a convocatória para a gente fazer intercâmbio. Eu só olhei por curiosidade e era para fazer... desculpa, e tinham a Universidade de São Paulo. Então eu disse, será que eu vou? E eu tentei. E tentei, sério. E passei. Eu consegui a carta de aceitação. Foi um processo meio que longo, né? Na universidade tem 2 jeitos de fazer intercâmbio. Um jeito é com a universidade e o segundo jeito é com a faculdade. Eu fiz com a faculdade de engenharia. Todo mundo disse que fazer o intercâmbio com a universidade e não com a faculdade é bem mais rápido, mas eu tinha um semestre para esperar, né? Então, eu tentei com a universidade, com a faculdade, e foi um semestre de preparação, né? Na faculdade, eles têm talleres de bem-estar, que é para você ter certeza de que vai dar certo, de que sua viagem vai dar certo, né? De que você vai se sentir bem, que você vai ter com quem falar, que você vai se adaptar bem nesse novo ambiente no que você vai. Quando eu me apresentei na universidade, que estava me perguntando isso, na faculdade eles avaliam se você sabe falar português, né? Mas, assim, a Universidade de São Paulo, ela não pede língua. Eles dizem, você pode vir sem saber nada, né? Mas nós oferecemos para você cursos de português para você ficar melhor nas aulas, porque as aulas têm o mesmo nível que tem as aulas da Universidade de Antioquia, mas todas são em português. Então, é importante saber a língua, mesmo que eles não peçam ela. Então, mas eu já sabia, né? Porque eu já tinha estudado faz anos. Só por curiosidade, nem tinha estudado pelo intercâmbio, mas a vida se dá bem, né? Daí, quando eu passei, eu comecei a preparar a viagem e eu vim para cá. E quando eu cheguei em São Paulo, tudo foi muito forte, foi meio que difícil, né? Porque eu tinha medo de estar aqui. Eu vim de um jeito mais fácil do que as outras pessoas, porque meu irmão, ele ainda mora aqui, então eu tô morando com ele, eu tenho família aqui, dá para ser feliz, né? Mas, assim, essa cidade é muito grande. Só eu coloquei aqui uns números só para comparar. Então, a cidade de São Paulo, ela tem 12,3 milhões de habitantes, enquanto Medellín tem 2,5. De fato, o estado de Antioquia tem 6,4 milhões de habitantes, que é quase a metade do que só a cidade de São Paulo. Agora, o estado de São Paulo é ainda maior, né? Tem 44 milhões de habitantes. É uma coisa gigante, gente. E eu não sou de uma cidade grande. Eu nem sou de Medellín. Eu sou de Guarne, que é bem pequenininho do lado deste mundo, né? Então, a primeira semana eu fiquei em casa.
jogando videogames. Eu fiquei passando o Mario Odyssey. E daí depois eu saí para conhecer outras coisas, então eu conheci o bairro de Liberdade, aqui sumiu a imagem, mas tinha um sushi muito bom. E eu fui para conhecer a universidade num dia domingo, que não tinha nenhuma pessoa. E daí, na segunda semana, eu conheci a IPOLI. Então, a Universidade de São Paulo, ela tem pequenos grupos em cada faculdade que eles recebem os intercambistas. No caso, eu sou da Faculdade de Engenharia, que aqui chama Escola Politécnica. Então, tem esse grupo aí que se chama IPOLI. A gente da IPOLI, eles são muito da hora, eles tentam ser a sua família aqui. Então, eles me mostraram a universidade e a gente foi para conhecer também lugares muito turísticos da cidade. E neste semestre eles têm feito várias coisas para a gente se juntar, para a gente passar um tempo bom. Então, eles têm feito churrascos, fizeram um jantar internacional, que cada pessoa leva comida tradicional do seu país. No caso, eu levei arepas. Mas, assim, este grupo é bem diverso, né? Aqui tem mexicanos, tem um monte de brasileiros, tem franceses, tem peruanos. Lá no fundo tem uma pessoa de Nicarágua, uma pessoa de România. Tinha também pessoas da Cuba. Este semestre vão chegar pessoas da Itália, da Alemanha. Então, tem pessoas do mundo inteiro. Dá para conhecer muito brasileiro, sim, mas você vai conhecer pessoas do mundo inteiro. Eles são muito da hora, eu agradeço muito o recebimento que eles tiveram comigo. E, então, o importante de fazer o intercâmbio é aproveitar, em parte, a universidade. A Universidade de São Paulo é a melhor universidade da América Latina. E dá para perceber porque ela é gigante, ela tem 17 milhões de metros quadrados. Tem, por exemplo, este aqui é um laboratório que é de fundição, que fica no Instituto de Pesquisas Tecnológicas. E eles têm laboratórios gigantes lá, que é para fazer pesquisa mesmo. Eu estou fazendo aqui robótica e eu estou brincando muito com robôs. Então, aqui tem robôs industriais, robôs móveis. Eu vim também para tentar fazer alguma coisa que não seja só ficar sentada, né? Então, eu comecei a fazer natação. A universidade tem espaços esportivos muito lindos. Só a zona das piscinas, ela é gigante. Tem uma cultura muito interessante de grupos, né? Que é, tipo, você chega aqui e você entra num grupo desde o primeiro ano. Você entra, pode ser num grupo de extensão, pode ser num grupo de pesquisa, de esportes, do que for. Mas você coloca a camisa, você põe a camiseta e você acredita que você faz parte disso. E eu acho que isso faz parte muito da cultura da Universidade de São Paulo. E a Universidade de São Paulo, ela é tão boa que... E aqui tem uma cultura tão importante para estagiários. Estagiários são praticantes, que tem feiras de estágio, que as empresas, as grandes empresas, aqui só dava para olhar o Petrobras. As grandes empresas, elas vêm para a universidade para procurar pessoas para fazer estágio aqui. Então, se uma pessoa quer fazer estágio aqui, dá para ganhar uma boa grana. Se uno quer fazer práticas aqui, puede que gane buen dinero, porque o dinheiro que ganha um estagiário vai dos R$2.000, que são como 2 milhões de pesos, e tem estágios que vão até os R$10.000, 10 milhões de pesos para um praticante. Então, essa é uma das oportunidades grandes que tem essa universidade aqui. E tem outra coisa aqui bem legal, que chama o bandejão. Esse aqui é uma foto de uma escultura que tem no Museu de Arte
de São Paulo, mas é engraçado porque essas bandejas aqui são as mesmas bandejas onde dão a comida. O Bandejão é um restaurante, de fato tem 4, que fica na universidade e que o almoço e o jantar ali é de R$ 2. O sea, R$ 2 te vale almorzar y es un almuerzo completo o cenar en la universidad. Pues puedes almorzar y cenar todos los días por R$ 2. R$ 2 são menos de 2.000 pesos. Então, o que a universidade quer fazer com isso é garantir que as pessoas que estudam lá não vão sofrer de fome, para fazer mais fácil estudar, né? E para não ter tantas pessoas pulando a universidade, deixando a universidade. Tá? E, obviamente, quando a gente faz intercâmbio, todo mundo diz que não, né? Mas a verdade é que a gente quer conhecer lugares novos, a gente não quer estudar, a gente quer conhecer coisas novas, né? Eu só tenho 4 matérias este semestre, e é para poder curtir tantas coisas que tem este país para me oferecer. Tem uma gastronomia muito ampla, que não é só de comida brasileira. Aqui na cidade de São Paulo, pode ser uma das melhores cidades do mundo para conhecer a comida do mundo, né? Então, você acha restaurantes franceses, italianos, alemães, portugueses, colombianos, peruanos, japoneses demais, libaneses demais, que são muito exatos na hora de cozinhar pratos típicos desses países. Então, você acha a comida muito boa. Tem um monte de cultura e lugares interessantes. Vamos falar, por exemplo, de conhecer Rio, que é a cidade mais famosa do Brasil, indiscutivelmente. Mas dá para perceber porque que é. Meu namorado, ele veio para me visitar, porque a gente estava com muitas saudades, e a gente foi para Rio. Gente, a gente ficou apaixonada por essa cidade. Eu acho que é a cidade mais linda do mundo, e dá para perceber por quê, né? Mas não é só Rio de Janeiro o que tem o Brasil. As pessoas pensam que é só isso e futebol. E não é. Também tem São Paulo. Também tem muitas outras cidades, né? Mas São Paulo é a que eu tenho mais conhecido. Então, São Paulo, ela é uma cidade gigante e muito diversa. Isso aqui foi no último final de semana, no Pride. Foram mais de 4 milhões de pessoas para o Pride. Mas o São Paulo tem um monte de cultura. Tem a maior população japonesa fora do Japão. Então, tem um bairro completo que é japonês e que é típico japonês. Tem, assim, as luzes, os semáforos, a comida, os mercados, tudo é diferente. Parece você estar mesmo no Japão. Tem um monte de museus muito lindos, dá para perceber lugares muito românticos. Só, por exemplo, no MASP, que é o Museu de Arte de São Paulo, eles têm um monte de obras importantes, de artistas bem importantes, né? Tipo Rafael, Picasso, Renoir. Desculpa, eu esqueci, mas vamos continuar. E tem um monte de mirantes lindos. Uma característica muito importante de São Paulo é que quando você olha para o horizonte, tudo que você vê são prédios. Quando miras hacia el horizonte, desde lo alto, todo lo que ves são edifícios. Então, dá para ver uma vista que você não percebe na Colômbia. Nunca vai perceber essa vista na Colômbia, porque essa cidade é impactante mesmo. Esse aqui é a Avenida Paulista, que é um dos lugares mais turísticos de São Paulo, mas é porque está cheio de museus e cheio de atividades culturais. E o céu aqui é lindo demais. O céu dá para perceber o pôr do sol lindíssimo. Então, Brasil é um lugar que dá para se apaixonar demais. E assim, eu posso ficar muito feliz aqui, até pensar em ficar no Brasil, mas eu sempre vou ter saudades do meu país.
E é o que vai acontecer com qualquer pessoa que vai fora do seu país para fazer intercâmbio, para fazer qualquer coisa, né? Para trabalhar, para fazer estágio, o que for. Sempre vai lembrar dos lugares lindos do seu país. Eu me lembro muito dos meus animais de estimação, que dá para perceber que tenho vários, dos meus amigos, que eles me ligam para a gente fazer piadas, da minha família, acho que é meu sobrinho, mas eu também estou com muitas saudades da minha irmã, da minha mãe, e também para perceber que minha família está triste. E isso é uma coisa que bate no coração, que é muito forte e que a gente não fala tanto disso por pensar, que você está conhecendo lugares legais e coisas assim. Sim, mas você tem coração. Eu sinto saudade demais da Universidade de Antioquia. Todo mundo pode falar que a Universidade de São Paulo é a melhor do mundo da América do Sul, mas a melhor universidade do mundo é a Universidade de Antioquia, para mim. E meu lugar favorito na universidade, que é meu laboratório, que a gente fazia muitas coisas loucas lá. Eu tô com muitas saudades dessas coisas mesmo. E muito obrigada. E eu fico atenta para as perguntas, se têm perguntas, se não entenderam algo de lo que dije. E é isso. Juliana, muito obrigada. Foi um espaço muito, nos atrapou, como vocês diriam aqui, muito cativante te escutar com tanta imagem, com essa alegria que se vê da tua estada no Brasil. Muito bacana. Então, eu já abro a perguntas. Não sei se a gente tem perguntas do público, se querem pôr mãozinhas aí. E Doris já está pronta aqui com um comentário ou pergunta. Eu queria felicitar você, Sim. porque a apresentação é muito bonita. Eu quero saber se você ainda está na cidade de São Paulo. Eu tô. Não. São Paulo é uma cidade. Sim. Eu tô. Sim, cidade Capital, estado. Sim, uhum. sim. Sim, eu ainda estou. Quando volta para Colômbia? Eu volto em agosto, o 9 de agosto. Mas minha família, especificamente minha irmã, ela tá dizendo, você tem que voltar mais cedo. Tá faltando muito tempo. Estão faltando 50 dias. Eu não posso esperar 50 dias. Mas obrigada. Eu não tenho outras perguntas. Eu somente queria falar em português. Muito bem. Você Por Sí, ahí, Juliana. Diego. sim. Bueno, Olha. pues creo que te entendí la mayor parte de la conversación. Me parece que eres bastante fluida en el idioma. Pues se oye súper, como cuando río, pero te pregunto algo. Em, ¿Qué tanto te ayudó económicamente la facultad, digamos, para este intercambio? Listo. La verdad, yo me vine al intercambio sin becas, ¿cierto? La facultad ofreció una beca que estaba abierta hasta el día 1 de diciembre y a la que me intenté postular, pero tenía un requisito que yo no cumplía y era tener la carta de aceptación de la universidad. La Universidad de São Paulo se demoró 2 meses en darme la carta de aceptación. Entonces, 24 días después de que cerraran la convocatoria para esa beca, me llegó la carta de aceptación, entonces no me pude postular. Entonces yo me vine sin incentivos económicos, pero pues la mayoría de gente que conozco que hace intercambio aplica becas y las becas le ayudan bastante. A la que yo me iba a presentar, ella o te pagaba el alquiler del lugar donde te fueras a quedar, que en el caso de Sao Paulo sirve muchísimo porque es que una habitación en una residencia estudiantil cuesta unos 3.000 reales mensuales. O te pagaba los vuelos
¿cierto? Pero pues en mi caso igual eso no me afectó mucho porque yo estoy viviendo acá en la casa de mi hermano, entonces no tengo que pagar alquiler. Por Ah, esa parte, pues el estar acá, el tener ese beneficio pues familiar es lo que me ha ayudado mucho, pero si yo no hubiera tenido eso, yo creo que le hubiera dado muchísimo más duro a buscar la beca que fuera, por donde fuera. Becas ofrecen muchísimas. Simplemente no, pues la que quise no se dio y no lo intenté mucho más con las demás. Juli, te iba a preguntar también, ¿qué materias estás viendo vos en este momento allá? Eh, Contexto, Diego, también estudié ingeniería mecánica. Diego, mira, yo me vine faltándome 4 materias y yo matriculé el semestre pasado pensando en que este semestre me iba a venir para acá. Entonces yo ajusté para el semestre pasado pasar las materias difíciles, ¿cierto? En la UDA, combustión, transferencia, potencia. Ajusté para hacerlo en la UDA para dejar las administrativas para este semestre. Entonces este semestre tengo administración, tengo proyectos, tengo diseño aplicado, que diseño aplicado como dato te lo dejan ver casi que en cualquier universidad y te lo validan, entonces puedes verlo de una manera mucho más amable. Ah, Y tengo una de profundización que es robótica. esa es la misma que Sí, nosotros estamos viendo, pues, introducción a la robótica. Es algo sí, parecido, pues esa usted me la la... validan por, sí, me la validan por introducción a la robótica, pero me arriesgaría a decir que acá es más pesada y más específica, porque me contaron pues que en la U es muy una combinación entre dinámica y electrónica, pero Por acá Arduino. yo la estoy viendo, ajá, acá yo la estoy viendo con ingenieros mecatrónicos. Entonces ellos dedican toda su carrera a cosas más específicas que yo incluso no había visto. Entonces ahí las imágenes que mostré de los robots, tenemos un módulo de robots industriales y un módulo de robótica móvil, que es pura estadística, aplicar un montón de álgebra lineal, aplicar un montón de cosas. Entonces, O sea complicada, que, ah, sí, no, pero pues muy complicada, bacán. pero vale la pena. Pero, y entonces te pregunto, cuando tú vuelvas aquí, ¿tú planeas hacer, pues de pronto aplicar alguna práctica ya o si no Ah, vuelves aquí? mira, cuando les mostré lo de que hicieron una feria de estallos, ¿cierto? Es porque acá en Brasil se puede hacer prácticas varias veces durante la carrera y por diferentes periodos de tiempo. Hay prácticas de 2 meses, de 6 meses, de un año, de 2 años, y las empresas lo buscan mucho y dan muy buenas oportunidades. Yo como intercambista puedo hacer estallo, pues puedo hacer mis prácticas acá. Sin embargo, pues yo quiero volver a Colombia porque la componente emocional es muy fuerte. Entonces, yo estoy buscando desde acá mis prácticas pues, en Colombia. De hecho, ya tengo pues como una empresa para hacer las prácticas allá. Pero si las puedes hacer acá, hay empresas muy buenas, hay oportunidades de crecimiento muy buenas. Sao Paulo, lo he escuchado muchas veces, es una ciudad que te quita mucho, pero también que te da mucho. Entonces, esta ciudad está llena de oportunidades y te da para buscarlas acá, recomendadísimo. Ok, y te pregunto, en diseño aplicado y en estas materias, pues que ya uno entra en materia de ingeniería, te pregunto que, o sea, digamos que el cambio en el idioma, ¿qué tanto le afecta a uno a la hora, por ejemplo, de estudiar para un parcial o realizar un proyecto? O sea, sí se vuelve mucho más duro que, o Sí se cómo lo vuelve ves. más complicado, sí se vuelve más complicado y yo aquí, aunque vine sabiendo hablar portugués, no vine sabiendo hablar portugués técnico. Y las clases, todas las clases son en portugués. Entonces, pues yo que recomiendo ver por lo menos un semestre de portugués en la U, pues un semestre de portugués en multilingüe y te vienes para acá, ya por lo menos vas a estar contextualizado y no va a ser una de las cosas que te generen estrés, porque
muchos de mis compañeritos de intercambio son peruanos y ellos vinieron sin haber tenido una sola clase de portugués en la vida. No les da, no les da y no les da y no les da, y ellos van a clase y en las clases pues o se quedan dormidos o se tienen que salir o no les va bien porque pues los profes no van a cambiar la manera en la que hablan por una sola persona. Entonces, De sí es muy pronto, recomendable por lo menos tener el contexto del idioma. Por te ejemplo, en pregunto, ese semestre que uno se demora preparándose, empezar a estudiar un poquito de portugués. ¿hay algunas clases, digamos, que se dicten en inglés o algo? De las que yo he visto, no. En posgrado sí, muchas, Ah, todas. da- En pregrado no, no he visto casi. dale, Juli, sí, bastante bacán y felicitaciones. Ahí nos veremos. Gracias. Bom, quero fazer uma pergunta para a Juliana, mas antes, só respondendo um pouco ao tema da língua com Diego. Há muitos cursos de espanhol, de português, perdão, inclusive cursos de português para falantes de espanhol, bem específicos, mais especializados e que são gratuitos nas universidades. Eu estudei na Universidade de Campinas, que está a 100 quilômetros da USP, mas sei que a USP também tem. O que passa é que você gasta o tempo do intercâmbio fazendo o curso de língua. Uhum. Então, teria que projetar, fazer muito poucos cursos técnicos para ter o tempo para estudar língua. Então, ou estuda antes, ou vai para um intercâmbio e faz poucos cursos técnicos para fazer mais cursos de língua. E são gratuitos, geralmente são gratuitos porque fazem parte da política de internacionalização. Mas os Uhum. cursos A são USP tem. português. E talvez quando muito em inglês na pós-graduação, mas curso em espanhol, de programa de espanhol, porque não vejo muito isso. E gostaria de... Isso, para que fique também tranquilo. É um tema de projeção também. A gente pode ir fazer intercâmbio sem querer estudar muito da sua própria área, né? Isso também é uma opção. Eu queria perguntar para a Juliana 2 movimentos. O primeiro de saída, e você foi muito clara em dizer que tem uma possibilidade de sair desde a própria faculdade, e estamos falando da faculdade de engenharia, que tem uma aposta forte por internacionalização, mas também da universidade desde a DRI, da Direção de Relações Internacionais. Então, se tu teve alguma interação com a DRI, né, aqui para ir, e qual foi o tipo de interação ou apoio que a DRI te ofereceu. E a outra pergunta seria na chegada ao Brasil, que tanto como a instituição te acolheu, ou seja, quais as políticas que tu descobriu desde a USP, que é uma universidade muito forte em internacionalização, que tem recebido uma grande quantidade de pessoas há muito tempo, se tu te sentiu acolhida e com que políticas, né, aí nesse contexto. Então, na verdade, eu nem tentei fazer com a DRI, mas teve muitas pessoas que me recomendaram fazer isso. Por exemplo, aqui tinha também um intercambista do meu mesmo curso, que ele veio com a DRI. E, no caso também, meu namorado, ele fez intercâmbio com a DRI faz alguns anos atrás. Ele foi para a UNAM, em México. Então, eles recomendaram muito fazer com a DRI, porque o processo é bem mais fácil, né? Por exemplo, no caso da faculdade de engenharia, você tem que fazer os talleres, as oficinas, e essas oficinas são o semestre inteiro. E é obrigatório você fazer isso, porque a universidade a que tem que recomendar você. Não é você que vai para a USP e diz, eu quero fazer intercâmbio aqui. Não, é a Universidade de Antioquia a que tem que dizer para a USP, eu tenho essa estudante, acho que ela é boa, acho que ela vai dar muito bem lá. E é isso, Ou seja, né? faz um primeiro filtro na própria faculdade, com as oficinas. Agora,
as oficinas, de fato, para você ficar mais tranquilo de viajar, né? Para você se sentir tranquilo, para você fazer as coisas bem, para você não ter muitos erros no intercâmbio, porque tem pessoas que vêm aqui, não fazem nada, só vêm para beber, né? E quando voltam lá, eles vão ter problemas, né? Então, o que a faculdade tenta é ela ficar com você, bem pertinho de você, para garantir que você está fazendo as coisas bem, mas também que você está se sentindo bem. Então, eu gosto da faculdade por isso, porque eles se preocupam, né? Mas, no caso, meu namorado e um amigo que ele vem para cá também, que eles fizeram com a Adri, eles dizem, mas a Adri é muito da hora, porque a gente conseguiu combinar o intercâmbio em 2 meses, ou em um mês. Eles conseguem fazer muito rápido o processo. No caso, na faculdade, é bem mais devagar o processo, é bem mais demorado, você tem que fazer mais passos, né? Mas eu acho que os dois serviços são bons mesmo. Se você acha que não precisa esse acompanhamento, não sei como dizer isso. Tá, Acompanhamento, uma esse preparação. acompanhamento, essa preparação com a faculdade, e se você pensa, eu não tenho muitas mais matérias para fazer no curso, é melhor falar com a Adri, né? Porque vai ser mais fácil, você vai garantir que vem para cá no próximo semestre e não no próximo ano, né? Agora, Obrigada. Claro, essa como orientação. Sim. Agora, como a universidade te acolhe, aqui eu mostrei para vocês que tem um grupo específico na minha faculdade, na Escola Politécnica, que eles chamam AIPOLI. No caso, a AIPOLI, eles não somente fazem churrascos e coisas assim, né? Que são coisas que são boas e que são importantes, mas não é o único que eles fazem. Eles te acolhem o primeiro dia, e o primeiro que eles fazem é toda a parte da documentação. Eles te ajudam com tudo. Então, aqui no Brasil, você precisa de um CPF para comprar coisas. Você, numa farmácia, sempre vai precisar de CPF. CPF é cadastro de pessoa física e não é o mesmo do que o seu documento de identidade, né? Você também vai precisar de um RG, que é para você ter essa certeza de que você é estrangeiro, né? Mas você está ficando aqui por mais de 30 dias. Você fica aqui mais de 30 dias, você precisa de RG, né? Eles te ajudam a fazer tudo isso, eles te ajudam a fazer a matrícula de tudo, eles te mostram como fazer todos os trâmites, quais são as coisas importantes da universidade, como é que as provas funcionam. Eles te ajudam quando você tiver qualquer problema. E eles até vão no cartório com a gente, à la registraduria ou à la notaria, com a gente para te ajudar a fazer esse trâmite. Eles validam teu passaporte, eles fazem uma cópia do teu passaporte para você não perder ele, mas andar com uma cópia dele, se precisar. Eles são muito da hora, eles são muito preocupados com a gente fazer todas as coisas certo. Então, o acolhimento da universidade é muito boa. Agora, nas aulas, depende do professor, né? Tem professores que eles param muitas vezes para me perguntar: você está acompanhando a gente? Você está entendendo tudo? Já depois que eles viram que eu vou bem com o meu português, eles já ficam mais tranquilos. Tem professores que eles nunca perguntaram, mas tudo bem. Faz parte E da humanidade. uma coisa que eu não falei é que a gente precisa de ter um visto de estudante para vir aqui, uma visa de estudante. A universidade pede o visto. Você não, assim, você para entrar no Brasil, você não precisa nem ter passaporte. Você pode ter só a cédula, mas para estudar vai precisar o visto. Agora, se vai fazer estágio ou se vai trabalhar, o visto já é diferente. Não é visto de estudante, mas tem que ter um visto, não me De lembro como trabalho. chama, mas é um visto para Trabalho. trabalhar. Uhum.
ou um visto Mercosul, que eu acho que vocês já Isso, podem ter. é esse ali, é o Mercosul, é isso. Aham. E o visto, ele é um processo que ele demora, né? Eu tive que ir para Bogotá para pegar meu visto. Aí eles disseram, seu visto vai estar pronto daqui a 2 dias. Eu, senhor, eu vou embora para Medellín hoje. O que que eu faço? Então eu tive que fazer coisas para eu conseguir meu visto e não, não deixar meu passaporte em Bogotá, né? Para eu poder viajar. Então tem muita coisa que tem que ter em conta. Perfeito, obrigada. Não sei se tem mais perguntas daqui ou daí. Acho que não. Diego já explorou, já está quase já está pronto para ir para o Brasil. Tá. Sim. Esse vínculo familiar certamente ajuda muito. O tema da escolha da instituição é um outro tema interessante, porque se a gente escolhe as universidades que estão em grandes capitais, isso tem implicações financeiras, são cidades mais caras, mas tem federais em todos os estados brasileiros, às vezes mais de uma, e também universidades estaduais. Então, poder observar nessas públicas, que você não tem custo, universidades públicas que estejam em cidades mais baratas, por exemplo, é outra possibilidade de escolha quando a gente não tem redes de apoio. E, em alguns contextos, as universidades brasileiras, além de ser gratuitas, mantêm uma política de assistência estudantil muito forte. Então, é o restaurante, o bandejão, que a Juliana falava, residência estudantil. Então, muitas vezes, na residência estudantil, Sim. tem um acolhimento para quem chega, é gratuito. Os apoios que já, como estudante, você pode acessar, de transporte, de alimentação. Então, é R$ 2, mas se eu tenho apoio à alimentação, não é nada. Eu tenho café da manhã, almoço e janta gratuitos. A possibilidade de trabalhar, que é similar à Bolsa CEA daqui, né? Não sei qual é o valor hoje, mas alguns estudantes conseguiam bolsas ou apoio para intercâmbio de trabalho lá. E o outro vínculo que eu te perguntar é com o grupo de pesquisa, se você foi com algum grupo de pesquisa ou foi mais sozinha, e se está aí com algum grupo de pesquisa. E essa é a última pergunta que eu tinha curiosidade aqui. Não, na verdade, aqui eu não estou com grupos de pesquisa, mas eu conheço alguns. Por exemplo, tem um que chama Lab Risco, que eles trabalham com gestão de riscos, né? Mas eu não tentei entrar com eles, porque, assim, eu faço parte de um grupo de pesquisa na Universidade de Antioquia, e eu normalmente faço as coisas com eles, né? Então, ter esse trabalho do grupo de pesquisa, ter as matérias, e além ter outro grupo de pesquisa aqui, não daria muito tempo para fazer outras coisas, né? Para conhecer e para curtir o lugar. Mas aqui a pesquisa é muito boa e tem bastantes grupos. Por exemplo, um dos peruanos, ele está num grupo de satélites, que é bem interessante, né? Então, tem bastantes oportunidades de grupos de pesquisa, mas eu não entrei em nenhum. Ah, bem bacana. Que é outra sugestão bacana, porque te dá um vínculo para voltar para a pós-graduação, que tem outro Aham. conjunto de bolsas possíveis, e aí já fica um contato direto com algum professor, e às vezes é um grupo de acolhimento também, um outro grupo de acolhimento mais no campo da comunidade acadêmica, né? Por exemplo, no caso para mim, tem sido muito difícil fazer amigos. Eu não sou muito boa para fazer amigos. Vocês me veem aqui muito expressiva, muito não sei o quê, mas na verdade eu sou ruim para fazer amigos. Então, eu só tenho feito 2 amigos, assim, e eles têm outros amigos, então eles fazem coisas e aí eu vou com eles. Também é que eu não sou muito de festas, né? E aqui na USP, especificamente, tem festas do tamanho das festas de engenharia da Universidade de Antioquia, mas tem toda semana. Toda semana tem uma dessas festas. Eu não tenho ido para nenhuma, mas os colegas de intercâmbio, eles vão para todas. Então, aí não dá para fazer tão forte
as relações, né? Mas é que também eu não sou assim, então eu não vou ser uma pessoa diferente só para, não sei, tem que ser um pouco difícil esse aspecto, mas faz parte. Exatamente, faz parte desse processo também de estar em outro lugar. Você também tem Uhum. um lugar aí de proteção com o irmão, isso dá uma cara, um Sim, cheirinho de casa de lá, que dá é uma comunidade incrível. boa. Ah, É incrível, na verdade. Para mim, eu acho que quando eu voltar para a Colômbia vai ser muito difícil tá longe dele de novo. Vai ser bem difícil, porque a relação agora é bem mais forte. Mas tá bom. Ai, Juliana, muito obrigada. Quero agradecer muito tua generosidade, tua experiência, a maneira tão bacana, tão agradável, cálida que compartilhou a experiência com a gente e que siga indo muito bem nesses últimos meses que faltam. Diz para a irmã que tem que esperar, a família vai aprendendo a lidar com essa saudade, com as tecnologias Uhum, de hoje. É ótimo, mas são processos também de amadurecimento importante aguentar a saudade, eu posso dizer bastante, com bastante experiência. Estou a bastante é, quilômetros da minha casa e a gente vai aprendendo a lidar também com essa saudade sim, aí. Falta pouquinho. Que sim. possa seguir explorando muito o que tem a USP para te oferecer. Obrigada, viu? Muito obrigada a vocês. E obrigada também vocês que estiveram aqui. Doris, quer se despedir também? Obrigada. Obrigada. Obrigada, gente. Até mais. Até.